tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série ABC de crochê. Como vocês viram aí, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a letrinha P. Já me conta aqui se você estava esperando por essa letrinha. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís. Se você está chegando agora, já se inscreve aí no canal e já avisa também que em todos os vídeos aqui da letrinha, aqui na descrição, tem um link com o gráfico da receita. É um gráfico bem simplificado, nada muito complexo. Então, o que eu recomendo que vocês façam é abrir o gráfico em uma aba aí do computador e o vídeo em outra e fique fazendo paralelo. Vê o vídeo e olha o gráfico, porque aí se você não sabe ler gráfico, você também vai aprender a ler o gráfico, porque é bem tranquilo e conforme você vai fazendo e vai olhando o gráfico, você já vai entendendo. Então é isso, bora lá para mais uma letrinha. Vou usar essa linha Charme Cinza aqui, que é a numeração 8336, mas eu também uso bastante a linha Bela. E aí eu uso uma agulha de crochê 2,5, agulha de tapeceiro, tesoura e enchimento. A primeira parte do meu P já tá pronta e eu vou fazer a segunda com vocês e depois a gente faz a junção das duas partes. Cada letrinha tem 31 carreiras e aproximadamente 12 centímetros de altura. A letrinha P a gente vai começar aqui por cima e vai descendo. Geralmente a gente faz ao contrário, mas no caso aqui do P, a gente começa aqui por cima. Então a gente vai fazendo ele de assim, começa aqui embaixo e vai subindo. Mais uma vez eu recomendo aí que você abra o link do gráfico e bora lá começar aqui com 18 correntinhas. Coloco a minha linha na agulha e não conto como um ponto. A partir daqui que eu vou começar a contar meus pontos, minhas correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 17 e 18. Nessa primeira fileirinha aqui, para começar o nosso trabalho, a gente vai pegar a argolinha de baixo do ponto. Tá vendo que o ponto tem duas argolinhas, a de cima e a de baixo? A gente vai pegar essa de baixo aqui. E sempre, em todas as carreiras, a gente vai começar a partir do segundo ponto. Então, vou pular o primeiro, aqui a partir do segundo, pegando a argolinha de baixo, eu vou fazer aqui 17 pontos. Desse jeitinho aqui. E aí, vai ser 17 pontos, porque a gente fez 18 correntinhas e pulamos a primeira, né? Então, se a gente faz um ponto em cada correntinha, vira 17 pontos. Cheguei aqui no último pontinho. Se você tiver dúvidas aqui, se já terminou ou não, é só contar. Tem que ter 17 pontos. Então, primeira carreira finalizada, vamos para a segunda. Para trocar de carreira, a gente faz uma correntinha para dar a altura aqui da próxima carreira, e a gente vai virar o nosso trabalho. Então, vou fazer desse jeito aqui, ó. Virei, certo? E lembre-se que a gente começa a partir da segunda correntinha. E dessa vez, a gente vai pegar a argolinha da frente e de trás do ponto, o ponto inteiro. Desse jeitinho aqui. Então, começo aqui fazendo um ponto baixo, venho pro próximo ponto, faço outro ponto baixo, e assim por diante, pegando o ponto inteiro. A gente tá aqui na segunda carreira e a gente vai terminar ela com um aumento. Quando a gente chegar lá no último ponto, a gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. Cheguei aqui no meu último pontinho e vou fazer 2 pontos. 1 e 2. Fiz o meu aumento. Só para vocês entenderem, ó, vou virar para vocês aqui do jeito certo que vai ser o nosso pezinho. O P é assim. Então, aqui a gente tem que fazer aumentos para poder fazer essa parte maior aqui. Então, todas as carreiras que começar por esse lado, a gente vai fazer um aumento. Nas próximas 5 carreiras. Então, vão ser 6 carreiras de aumento, a gente já fez um aqui. Então, a próxima carreira aqui, a gente começa com um aumento e prossegue fazendo os pontos baixos. Passa para a próxima carreira, vem fazendo um monte de ponto baixo aqui e no final a gente faz um aumento. Então, é só você ver onde tá essa linhazinha aqui, que é a mesma dessa daqui, e sempre que for do lado oposto, vai ter um aumento. Então, vamos lá começar a terceira carreira. Faço uma correntinha, viro, e aí no segundo ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Um ponto, outro ponto. E prossigo na minha carreira aqui, normalmente, fazendo pontos baixos. Lembrando que é para pegar as duas argolinhas do ponto. Pegando uma argolinha era só no começo do trabalho.
Essa parte aqui é reta, então vou fazer meu último pontinho aqui da terceira carreira. Faço uma correntinha e viro para passar para a próxima carreira. Começo aqui no segundo ponto e vou trabalhando pontos baixos aqui até o final, e aí lá no final a gente faz um aumento. Tô no penúltimo ponto, agora cheguei no último e vou fazer 2 pontinhos. 1 e 2. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e aqui no segundo ponto eu vou fazer um aumento. 1 e 2. E aí, trabalho normalmente essa carreira aqui, fazendo os pontos baixos. Tô chegando no final da quinta carreira. Fiz aqui o último pontinho, faço uma correntinha, viro. E a partir do segundo ponto aqui, começo a sexta carreira. E no final da sexta carreira, a gente vai fazer um aumento. Tô chegando aqui no final da carreira e vou fazer um aumento. Terminei a sexta carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, e a partir do segundo ponto aqui, vou começar a nova carreira, e essa carreira começa com um aumento. Então, fiz o meu último aumento aqui dessa etapa da letrinha, e vou prosseguir aqui até o final da carreira fazendo pontos baixos. Já adianto também que no final dessa carreira, a gente tem que ter 23 pontos, tá bom? Então, vou terminar minha carreira aqui e já volto. Terminei aqui, tô com 23 pontos, e agora a gente vai partir para uma outra etapa da letrinha. Então, para começar a oitava carreira, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E a partir do segundo ponto, eu vou fazer 8 pontos. Então, vamos comigo. No segundo ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faz uma correntinha, vira, e a partir do segundo ponto aqui, vamos fazer de novo uma carreira de 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fizemos 2 carreiras aqui de 8 pontos e a gente precisa de 6 dessas carreiras. Então, vou fazer mais 4. Faço uma correntinha, viro. E a partir do segundo ponto, começo uma nova carreira. Pronto, fiz a terceira aqui, vou fazer mais 3 e já volto aqui. Terminei as 6 carreirinhas aqui de 8 pontos, cheguei em 13 carreiras. Então, agora eu vou dar uma pausa nessa linha. A gente vai recomeçar o trabalho de outro ponto. Então, eu vou deixar uma argolinha aqui grandinha para não desmanchar. E vou cortar o meu fio num tamanho grande, tá? Num tamanho grandinho, assim, porque neste momento eu prefiro pecar pelo excesso. Então, vou deixar ele grandinho aqui. Vai me atrapalhar só um pouquinho, mas vocês já vão ver que é tranquilo. E agora, para a próxima etapa do P, a gente vai pegar ele, que tá desse jeitinho assim, e vamos virar ao contrário. Então, aqui o fiozinho por onde a gente começou vai ficar pro nosso lado direito, e onde a gente pausou também, desse jeitinho aqui. Para poder contextualizar vocês aqui, a gente vai fazer essa voltinha aqui do P agora, tá bom? Então, aqui, a gente vai pular 6 pontos e colocar a nossa agulha no 7º. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquei a minha agulha. Vamos contar aqui ao contrário para você conferir aí se tá tudo certo. Esse do cantinho aqui conta como um ponto, tá bom? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, de cá pra cá, a agulha tá no 9º ponto e desse lado pra esse lado tá no 7º ponto. Essa linhazinha aqui a gente ignora por enquanto, deixa ela aqui pro ladinho e vou usar aqui a linha do novelo. Então, eu vou puxar aqui a linha pra mim. Puxei. E vou fazer uma correntinha. Prontinho. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Isso é novidade aqui nessa letrinha, né? Aqui, para fazer diminuição, a gente pula um pontinho, tá? Essa é a forma mais simples de fazer uma diminuição. Então, eu vou pular um ponto e fazer o pontinho aqui no próximo. Prontinho. E vou fazer pontos baixos aqui até o fim da carreira. Está passando um carro de som.
Eu nunca sei se vocês conseguem ouvir esses barulhos externos aqui, porque eu edito depois o vídeo com fone. Nossa, e pelo fone eu consigo ouvir cada respiro que acontece por aqui. Cheguei aqui no final da carreira, não esquece de pegar aquele pontinho pequenininho. Faço uma correntinha para virar o trabalho, viro. Pego essa linha grande aqui, ó, e trago ela para esse lado também para não ficar tudo confuso. E aqui a gente vai começar a carreira com aumento. Então, aqui no segundo ponto, faço 2 pontinhos. E agora eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou fazer uma diminuição. Pulo um ponto e vou aqui pro próximo, que foi onde a gente começou essa partezinha aqui, né? Onde a gente colocou essa linhazinha. Dá pra ver? Faço uma correntinha pra passar pra próxima carreira e agora a gente vai fazer 2 carreiras retas, sem aumentar e nem diminuir. Então, aqui no segundo ponto, começa a minha carreira. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui no cantinho. Correntinha, viro. A partir do segundo ponto, outra carreirinha de 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. E aqui eu vou começar com aumento. Então, no segundo ponto, faço 2 pontinhos. Vou fazendo aqui os meus pontinhos baixos e no final da carreira a gente vai fazer uma diminuição. Então, para fazer uma diminuição no final da carreira, quando tiver faltando 2 pontos para finalizar, a gente pula o penúltimo e faz um ponto direto no último. Faz uma correntinha para virar. E aqui a gente começa com um pontinho só, sem aumento nem diminuição. A partir do segundo ponto aqui, começa a nova carreira. Vou fazendo aqui e no último ponto dessa carreira eu vou fazer um aumento. Último pontinho aqui, faço 2 pontos no mesmo ponto. E agora, para finalizar essa parte aqui, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui na outra parte aqui do trabalho, venho no último ponto aqui, coloco aqui a minha agulha. Ops. E vou fazer um ponto baixíssimo. Coloquei aqui. Pego a linha e passo direto, sem fazer o ponto, só passo. E aqui eu vou cortar essa linha num tamanho, desse tamanhozinho aqui, e pode puxar. E olha como tá ficando o nosso pezinho. Esse fiozinho aqui, ele vai ficar teimando, tá vendo? Se a gente puxa, ele fica larguinho aqui. Mas agora que a gente vai fazer a próxima carreira, isso aqui já vai acabar. Aí, quando isso acontecer, é só puxar esse fiozinho aqui. Então, agora, a gente retoma por esse fio aqui que a gente tinha cortado. Faço uma correntinha aqui pra começar a próxima carreira. E a partir do segundo ponto, a gente começa a nova carreira. Vou fazendo os pontos baixos. Se você quiser contar por etapas, aqui a gente vai fazer 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente precisa fazer os 6 pontos aqui da correntinha. A correntinha tá de costas pra gente, né, ó. Assim é o lado certo dela, né? Que a gente tá acostumado a ver os pontinhos. Ela tá de costas pra gente. E a gente vai pegar aqui as argolinhas de baixo da correntinha. Então, vamos lá. 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
6. Peguei aqui as argolinhas de baixo, fiz aqui, então sobrou essas argolinhas aqui embaixo. Se você tiver muita dificuldade, pode pegar a argolinha de cima também. Vai ficar um degrauzinho maior aqui, mas depois que finalizar a peça vai ficar imperceptível. Então aqui a gente passa para essa outra parte. Se tiver dúvida onde é o próximo ponto, é só olhar do lado certo e colocar a agulha aqui, ó. No final dessa carreira, a gente vai fazer uma diminuição. Essa e as próximas 5 carreiras, né? Então, cheguei aqui na parte que falta 2 pontos para terminar a carreira, pulo o penúltimo e venho direto para o último pontinho. Fiz a diminuição. A gente vai fazer a diminuição porque aqui no começo a gente faz os aumentos e agora a gente vai fazer essa partezinha aqui para diminuir, para formar a curvinha do P. Vocês entenderam por que eu prefiro deixar um fio longo? Porque imagina se o fio acaba enquanto a gente tá aqui fazendo a parte nas correntinhas e precisa emendar outro fio. É um trabalho que a gente não precisa ter, né? Então, deixei aqui um fiozinho maior, vou fazer mais uns pontinhos aqui com ele e já vou emendar o outro fio. Faço uma correntinha, viro o trabalho e aqui a gente vai começar a carreira com uma diminuição. Se normalmente a gente começa a carreira pelo segundo ponto, para diminuir, a gente vai pular o segundo e vai direto para o terceiro ponto. Prontinho. E aqui, faço meus pontos baixos até o fim da carreira. Ó, ficou pequenininha aqui minha linha. Vou pegar a do novelo aqui. Comecei o ponto, tá vendo? Eu tô com 2 argolinhas. Eu pego aqui a linha nova e termino esse ponto com essa linha. Dou uma puxadinha nesses 2 fiozinhos, a gente já vai arrematar eles. Dou uma puxadinha só para o ponto não ficar largo aqui. Vou terminar essa carreira aqui e aí a gente já volta para arrematar esses fiozinhos. Aqui é só fazendo pontinhos baixos até o final. Cheguei no fim da carreira, vou soltar aqui um pouquinho só pra gente poder arrematar esses fiozinhos. Na outra peça, os meus fiozinhos terminaram antes de eu passar para a próxima carreira. Então, eu fiz o nozinho e eles ficaram para esse lado de cá, que é a parte de trás da letra, né? Então, a letra, o certo é assim, então, o nozinho tá aqui para trás. Então, tudo bem. O problema é, nesse lado não pode ficar para trás aqui o nozinho, porque a gente vai depois juntar as letrinhas assim, aí quando virar vai ter o nozinho, aí não pode. Então, nesse caso aqui, o meu fio acabou para esse lado, eu vou fazer o nozinho, então essa parte vai ficar para dentro e esse nozinho também, tranquilo. Se o seu não ficou desse jeito e o nozinho vai ficar aparecendo, você vai pegar com a agulha de crochê, põe aqui num pontinho e vai passar essas linhas pro outro lado, tá? É só dar 2 ou 3 nozinhos. O primeiro aqui eu não puxo tanto para não deformar o meu ponto. E a partir do segundo eu faço um nozinho mais apertadinho. Aqui nessa etapa aqui serão 6 carreiras, tá? Já fiz 2, então a gente vai fazer mais 4 e sempre fazendo a diminuição do lado de cá. Fiz aqui a correntinha para passar para a próxima carreira, viro e a partir do segundo ponto vou trabalhar aqui meus pontos baixos. A hora que chegar lá na diminuição eu volto aqui com vocês. Tá faltando 2 pontinhos aqui para terminar a carreira, pulo o penúltimo e vou direto para o último. Faço uma correntinha e viro. Essa carreira a gente vai começar com uma diminuição, então eu pulo o segundo ponto e venho direto para o terceiro. E sigo aqui fazendo pontos baixos até o final. Cheguei no fim dessa carreira, faço uma correntinha e viro. E a partir do segundo ponto, começo a nova carreira. E lá no final da carreira, a gente vai fazer uma diminuição. Então, quando eu chegar lá, eu volto aqui. Cheguei aqui, tá faltando 2 pontinhos para terminar essa carreira. Pulo o penúltimo e venho direto para o último. Faço uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer a última diminuição aqui dessa parte. Pulo o segundo, venho direto para o terceiro e trabalho pontos baixos até o fim dessa carreira. Já volto aqui. Terminei aqui essa carreira. Tô com 19 carreiras aqui. Ó, o fiozinho que eu comecei o trabalho tá do mesmo lado aqui onde eu parei. E agora eu vou começar a 20ª carreira. Faço uma correntinha e viro. E a partir do segundo ponto, vou fazer 8 pontos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha e viro. E a partir do segundo ponto, de novo, vou fazer uma carreira de 8 pontos. 4, 5, 6, 7 e 8. Tô aqui, então, com 21 carreiras e a gente precisa chegar em 31. E agora vai ser só carreiras retas aqui de 8 pontos, sem aumento nem diminuição, até terminar. E vai ficar desse jeitinho aqui. Vou fazer mais 10 carreiras e quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Não esquece de fazer a correntinha antes de trocar de carreira e começar pelo segundo ponto. Já volto. Terminei, cheguei em 31 carreiras. Vou cortar aqui o meu fiozinho. E agora só falta a gente fazer a junção dessas peças. Então, vou colocar uma em cima da outra aqui. Tô deixando os 2 nozinhos aqui da troca de linha, né? Daquela emenda pro lado de dentro. E tá vendo que essa daqui ficou aqui pra fora? Na hora que for... Como ela tá aqui na beiradinha, na hora que eu for juntar aqui, eu só puxo ela aqui pra dentro. Caso você não tenha visto nenhum outro vídeo, pra fazer a junção aqui das duas peças, a gente vai fazer pontos baixos em volta da peça toda, pegando as duas pecinhas e fazendo essa junção. Eu vou começar aqui pelo meio e recomendo que vocês façam isso também, fica mais fácil. Eu vou virar ele aqui de ponta cabeça pra mim. E vou começar aqui pelo cantinho. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, nesse cantinho aqui. Tá vendo? E vou pegar da peça da frente e da peça de trás. Desse jeito. Aí, eu venho aqui com a minha linha. Pego a linha, faço uma correntinha aqui. E aí, aqui tem os pontinhos. Vocês conseguem ver? Então, vou pegar esse primeiro ponto da peça da frente e da peça de trás e fazer um ponto baixo. Pego o próximo ponto, os próximos, né, da peça da frente e da peça de trás e ponto baixo. E assim por diante. Cinco e 6, que são 6 pontinhos que tem aqui. E vamos passar aqui para essa parte da curvinha. Vou pegar o próximo ponto aqui. E agora, não tem mais os pontinhos igual tinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nossa agulha no espaço de uma carreira. Então, coloquei minha agulha aqui, que corresponde a essa carreira aqui. Então, agora eu vou colocar a minha agulha aqui, que é na carreira de baixo. Ó, eu tava nessa, pulo pra de baixo. E é o ponto mais próximo aqui, a parte mais próxima que tem da beiradinha do trabalho. Então, eu pego a peça da frente e a peça de trás e faço um ponto baixo. Venho aqui uma carreira para baixo e faço outro ponto. Venho aqui na carreira de baixo, pego a peça da frente e a peça de trás e mais um pontinho. E vou fazendo desse jeito, porque os pontos precisam ter um espaçamento entre uma carreira ou um ponto, né? Porque aqui a gente faz em todos os pontos, então chega aqui, os pontos têm que continuar do mesmo tamanho que tava aqui, para ficar uma coisa uniforme, um acabamento bem bonitinho. Então, vem aqui uma carreira para baixo e mais um pontinho. Só uma pausa aqui. Tem uns fiozinhos que estão aqui, que é o do nozinho, né? Vou tirar eles do meu caminho para não confundir aqui e não enroscar nada. Essa parte aqui foi onde a gente fez as correntinhas, né? Então, a gente fez os pontos aqui pegando uma argolinha e sobrou essa outra argolinha. Então, agora, a gente vai fazer esses pontos pegando essas argolinhas que sobraram. Pego da peça da frente e da peça de trás e ponto baixo. Peça da frente, peça de trás e pontinho. E olha como que tá ficando, tá vendo? Vai ficando tudo esses pontinhos aqui, o que eu acho bem bonitinho.
E ó, atrás, ó, e olha a parte de trás como que fica. Não fica aparecendo os pontinhos bonitinhos. Por isso que a gente tem que posicionar de frente pra gente e virar ao contrário. Porque aí a forma que a gente faz aqui os pontos fica do jeitinho certo. Vou continuar aqui pegando as argolinhas da frente e de trás. Aí agora, essa lateralzinha aqui. Vou colocar minha agulha aqui nesse cantinho. Às vezes eu abro aqui pra ver a peça de trás, pra ter certeza que eu tô pegando no lugar certo. E faço um pontinho. E aqui, mesmo esquema, né, de pegar... E aqui, mesmo esquema, de fazer os pontos numa distância de uma carreira. Vou cortar o meu fio num tamanho grandinho, só pra poder fazer o acabamento. Puxo aqui a linha. E aqui, com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, a gente faz um ponto falso. Para fazer um ponto falso, eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui. O primeiro que a gente fez tá aqui, ó, mas ele tá muito tortinho, eu vou ignorar ele e vou vir aqui nesse daqui, que tá mais certinho. E passo a minha agulha nas duas argolinhas do ponto. E puxo. E aqui, eu venho no último ponto que a gente fez, que é de onde tá saindo essa linha, e entro em uma só argolinha. E puxo aqui. E ó, fica disfarçadinho aqui esse ponto falso que a gente fez. Vou passar minha agulha aqui pra esse lado. Ó, ficou esse fiozinho aqui, mas a gente já coloca ele pra dentro. Ficou 2 fiozinhos, que beleza. Já vamos colocar eles pra dentro. Aí aqui eu faço um acabamento, ó, minha linha tá saindo daqui. Eu procuro qual é o ponto mais próximo aqui pra eu poder colocar, sem que essa linha, tipo, cruze nada, assim, sabe? Em cima de algum ponto muito aleatório, senão ela vai ficar aparecendo. Então, tá vendo que tem umas linhazinhas de um ponto que passa pra cá? Vou, então, colocar nesse buraquinho. E saio aqui no meio. E aqui eu vou colocar, passar por alguma argolinha de algum ponto aqui, só pra ficar mais segura essa linha. E pronto. Aí aqui, se você quiser cortar essa linha, você pode. Se quiser só dar uma enroladinha nela e deixar aí pra dentro, tanto faz. Eu vou cortar porque a minha ficou muito comprida. Vou deixar aqui, aí eu passo ela pra cá e tá tudo certo. Agora eu vou passar essas duas linhas aqui pra dentro, porque elas ficaram pra fora. Mesma coisa, eu venho aqui no sentido de algum ponto, ó, tá saindo daqui, eu venho aqui no ponto de cima e puxo ela, porque aí, ó, ela some, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Primeira parte da junção aqui, finalizada. Agora, vamos fazer a parte em volta aqui do P. E eu não sei por que eu deixei essas linhas aqui tão compridas, né? Vou dar uma cortadinha de leves nela. E aqui a gente não precisa arrematar mais nenhuma linha. Aqui em cima foi a parte onde a gente começou o trabalho. E a gente começou com correntinhas, né? Então, a gente pegou uma argolinha do ponto, sobrou a outra argolinha aqui. Então, aqui eu vou pegar a segunda argolinha, ó. Tem a primeira, vou pegar a segunda. Das duas peças. É importante fazer essa contagem para elas ficarem bem alinhadinhas. Às vezes, as peças ficam até um pouquinho de tamanho diferente, porque a gente faz em dia diferente. A tensão do ponto fica diferente, então pode dar uma diferença de tamanho aí das peças. Mas tá tudo certo, ficando com o mesmo número de pontos é o que importa. Então, aqui a gente pega na segunda argolinha aqui, vem com a linha aqui do novelo e puxa ela. Deixa um pouquinho grande aqui pra poder ficar mais fácil de arrematar depois. Puxo e faço aqui uma correntinha. Desse jeitinho aqui. E aqui vou pegar esse próximo ponto aqui, que seria o último, né? Ou o primeiro, e faço um ponto. Aqui eu vou já colocar essas linhas aqui pra dentro. Eu vou fazer uma correntinha pra poder fazer essa viradinha aqui pra lateral. E vou entrar aqui nessa parte onde tem essa linha aqui, tá vendo? Que foi onde ficou um pezinho de um ponto aqui. E faço um ponto baixo. E aí, aqui nessa lateral inteira, a gente vai fazer daquele jeitinho que a gente fez aqui, dando espaçamento de uma carreira entre os pontos. Vem comigo.
Ó, aqui é onde eu fiz um ponto, então, venho pra carreira de baixo e coloco a minha agulha pra fazer o próximo ponto. Carreira de baixo, outro ponto. Carreira de baixo e mais um ponto. E olha como vai formando os pontinhos, tudo do mesmo tamanho. Se a gente não toma esse cuidado de fazer esse espaçamento de uma carreira, os pontos eles vão ficar de tamanho diferente, vai repuxar, vai abrir buraquinho aqui no meio e não vai ficar com o acabamento que você tá esperando. Então, a cada uma carreira aqui, a gente faz um pontinho. Assim é uma forma da gente padronizar o tamanho dos nossos pontos e ficar tudo mais uniforme. Vai sempre conferindo se a peça da frente e a peça de trás estão alinhadas. É só você colocar assim e ver se tá tudo certinho. E vai fazendo os pontinhos. Se você estiver achando meio complicado e quiser ver esse vídeo mais devagar, aqui no cantinho direito do vídeo tem uma engrenagenzinha. Se você clicar nessa engrenagem, você consegue alterar a velocidade da reprodução do vídeo. Aí é só colocar em 0.5 que vai ficar mais devagar e você consegue ver aí certinho onde que eu tô colocando a minha agulha. E você também pode deixar o vídeo mais rápido se você quiser. E ó como vai ficando. Tô chegando aqui na base do P. Aí aqui o que acontece? Eu preciso colocar essas linhas pra dentro, mas eu vou colocar elas daqui a pouco. Se eu colocar aqui pra dentro, tá vendo que dessa linha tem o último pontinho aqui que a gente fez. Se colocar pra dentro, vai deformar esse ponto. Então, eu vou colocar depois. Eu deixo ela pra cá, a linha, finjo que ela não existe aqui, seguro pra trás e venho aqui nesse pontinho aqui, que foi o último que a gente fez. Então, antes eu faço uma correntinha pra fazer a viradinha e pego esse ponto aqui. Deixo as linhazinhas aqui pra trás e faço o meu ponto. Aí, aqui eu vou fazer mais um pontinho pra fazer mais uma viradinha e sigo aqui pegando os pontinhos. Essa parte aqui é bem mais fácil, justamente por ter os pontinhos pra gente pegar. Fica bem mais facinho de alinhar as duas peças e saber onde que tá colocando a agulha. Vou pegar aqui o último pontinho. E olha como ficou aqui. Se a gente não faz aquela correntinha na viradinha, fica muito arredondado, vai ficar assim, sabe? Sem ficar muito reto. E como essa parte aqui é reta, eu opto por fazer desse jeitinho. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, faz uma correntinha antes de passar aqui para a próxima etapa. Muitas vezes eu faço a correntinha e repito aqui o ponto onde eu já tinha feito, para fazer essa quina aí da letrinha. E passo aqui para a carreira de baixo, para começar essa outra parte do P. E aqui vai ser a mesma coisa, vai ser um ponto a cada uma carreira. Do mesmo jeitinho que a gente fez ali. Eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar muito longo e já venho aqui com vocês. Terminei aqui essa parte, então agora eu vou fazer um ponto nesse pontinho aqui, ó, aqui na emendinha, sabe? Dessas duas partes, bem aqui. Peça da frente, peça de trás e faço o meu pontinho. E aqui nessa parte, mais uma vez, temos os pontinhos, o que facilita bastante, né? Eu vou fazer aqui 4 pontos e vou pausar para começar a colocar enchimento. 4 é um número aleatório, só para dar uma distanciazinha daqui, tá bom? Pronto. E agora eu vou começar aqui a colocar enchimento. Mas antes eu vou colocar essas linhazinhas aqui pra dentro, porque eu esqueci. Eu vou colocar num ponto aleatório aqui com cuidado, na parte de trás. E puxo aqui as minhas linhazinhas aqui pra dentro. Então, agora sim, vamos pra parte do enchimento. Eu vou colocar enchimento nessa parte aqui, onde eu já fiz a junção, ó, no máximo até aqui, tá bom? E tudo aqui pra baixo. Vou colocando de pouquinho em pouquinho e empurro lá pra dentro. Essa linha aqui de onde a gente começou a junção, eu já vou colocar ela aqui pra dentro também. Aqui eu vou juntar um pouquinho mais antes de começar a colocar enchimento nessa parte, então vamos lá.
as linhazinhas, vai sempre colocando pra dentro, que olha como já vai dando outra cara colocando as linhas pra dentro. Continuo aqui pegando os pontinhos. Eu cheguei aqui na parte onde não tem mais os pontinhos, então a gente faz daquela forma de fazendo um ponto a cada uma carreira. Vou fazer só mais um aqui e agora a gente vai colocar enchimento nessa parte. Tô finalizando já aqui a partezinha da curvinha e aí só vai faltar aqui a parte reta, mas antes vou colocar enchimento aqui na curvinha. Enchimento colocado e agora a gente vai começar a pegar essas argolinhas aqui da parte de cima. Vou pegar o último pontinho aqui, antes de começar a pegar somente as argolinhas. Aqui, ó, não faço a correntinha pra fazer a viradinha, né, porque é uma parte redonda, então não precisa. Alinho aqui os pontos, né, pra gente ter certeza que tá pegando o mesmo da peça da frente e da peça de trás, pra quando finalizar aqui ficar tudo certinho. E continuo fazendo. Vou fazer até a metade aqui dessa reta antes de colocar mais enchimento. Mais uma pausa aqui pro enchimento. Vou fazer só mais uns pontinhos aqui antes de terminar de vez de colocar enchimento, porque eu não gosto de fazer meus pontinhos aqui com muito enchimento, sabe? Eu acho que atrapalha bastante. Então, eu prefiro adiar o máximo possível. Mas tem uma hora que já não tem mais como, né? Mas aí é só o finalzinho. Pronto, agora eu vou terminar de colocar enchimento aqui, antes de terminar de fazer esses últimos pontinhos. Terminei de encher, agora aqui só falta mais alguns pontos para eu terminar. Terminei aqui, fiz o último ponto. E agora a gente vai fazer aquele pontinho falso para poder finalizar aqui. Então, eu corto minha linha e puxo aqui o meu fiozinho. Pego minha agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui minha agulha nesse último pontinho aqui, quer dizer, o primeiro pontinho que a gente fez. E passo aqui no último ponto que a gente fez, agora sim é o último, pegando só uma argolinha. E ó, aí ele forma aqui um pontinho entre esses dois e fica quase que imperceptível. Viro aqui de costas e vou esconder essa minha linha, daquele mesmo jeitinho. Vejo de onde tá saindo essa linha e coloco aqui num ponto que disfarce a linha, pra não parecer que tem uma linha saindo daí, ó. Quer ver? Eu vou puxar e ela fica invisível aqui, porque se camuflou no outro ponto. E eu vou fazendo isso em toda parte aqui, só pra poder arrematar certinho, pra ter certeza que esse fiozinho não vai soltar. Se a gente colocar só pra baixo, vai ficar uma linha aparecendo, ou só pra cima, né, fica uma linha reta. E aí vai dar pra ver. Corta a minha linha aqui e pezinho finalizado. Mais uma letrinha concluída, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.